Glória a Jesus. Que a graça do nosso Deus seja com todos nesta manhã. Quero saudá-los com um bom dia, na paz do nosso Senhor Deus. Mais um dia que Deus nos concede nós estarmos aqui para se fazer a escola dominical. É mais um domingo, mais um dia da semana, a qual Deus nos dá este privilégio. Quero já dar início fazendo oração, pedindo a Deus, para Deus nos dar graça, conforto, né? E nos abençoar nesses dias a quais nós estamos passando. E nós vamos aprender nessa manhã a importância de estar diante do Senhor, né? Diante da presença gloriosa do nosso Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês. Quero pedir também oração nesta manhã para que vocês possam orar para Deus levantar homens como Moisés, né? Homens para pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. E é isso que a igreja precisa e o mundo precisa. Tá certo? Então oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno e glorioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez diante do Senhor, ó Pai, eu me prostro diante de Ti, ó Deus, para clamar, Senhor, diante da Tua pessoa santa e maravilhosa, acerca, ó meu Deus e meu Pai, da vida desta humanidade, Senhor. Deus, entra com cuidado, com providência de salvação, de cura e libertação no meio deste povo, ó Pai. Faz, meu Deus, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Abra o entendimento das pessoas para que possam entender, Senhor, meu Deus e meu Pai, os Teus projetos, os Teus propósitos, Senhor. Tira, meu Deus, o véu dos olhos, ó Pai. Tira, meu Deus e meu Pai, a escuridão do entendimento, Senhor, e coloca a Tua luz brilhante sobre o coração e a mente de cada pessoa, Senhor. Deus, eu te peço nesta manhã, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha dar instrução, Senhor, meu Deus, também aos Teus filhos, para que não venha escandalizar a Tua obra, falar, Papai, querido Santo e Eterno, acerca, meu Deus, daquilo que não sabe e não conhece. Pai, abençoa a nossa igreja, o nosso povo, abençoa, Papai, esta humanidade. É que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, por esta aula. Nós vamos estar louvando nesta manhã, meus queridos, o hino 235, tá bom? Que você possa acompanhar no seu lar e na sua casa, juntamente comigo, o hino 235 da harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Glória. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa. Jesus sempre espera.
Com Cristo ao céu sim eu vou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, né, meus queridos? Nosso Deus, Ele é maravilhoso, nosso Deus é tremendo, o nosso Deus, Ele é santo. E nós sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos então já dar início para a escola dominical nesta manhã, a lição. Quero dar a paz do Senhor aí a todos os irmãos que entraram, a nossos pastores, né? Pastor José Dias, nossa irmã Hilda, a Débora, a Viviane, que eu vi que também já entrou aí, nossa irmã Viviane, nosso irmão Aristeus, né? Deus possa nos abençoar nesta hora. Eu quero que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. E nós vamos estar dando então início aí à lição de número 3, tá, meus queridos? Então vamos aí. Agora oramos nessa manhã para que Deus levanta homens como Moisés. Nós estaremos aí fazendo a lição da escola dominical, tá? A da lição da revista Betel, lembrando vocês, irmãos, né, da revista Assembleia de Deus do Madureira. Nós estamos fazendo a terceira lição do trimestre, nesta manhã. Objetivos da lição: mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir, tá? Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle. Vamos então aí para a primeira lição. Primeira lição, a parte 1, diz assim: diante do caos iminente, Deus nos concede escape, tá? Então essa é a primeira parte da lição da escola dominical nesta manhã. Então aí o slide, tá? Quando você pensa que não existe mais uma saída, irmão, Deus sempre abre uma porta, tá? Então Deus, ele sempre nos concede um escape em momentos de dificuldade. Nosso Deus, ele é especialista nisso. Então nós estamos aí na presença de Deus para adorar o nome santo do Senhor, tá? A lição de número 1, nós estamos vendo aí, né? Como eu falei, aí Deus sempre abrindo uma porta de escape. Tem aí a imagem de Israel passando em meio ao mar, né? Diante da dificuldade, Deus livrou um povo, irmão, um povo inteiro, tá? Não foi somente uma pessoa ou duas pessoas, não, foi um povo, né, liberto, tá? Não deu escape para todos no momento de dificuldades. Que Deus é maravilhoso. O texto áureo diz: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo capítulo 7, verso de número 2. Verdade aplicada: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com seu povo, tá? Então Deus, ele tem um propósito, irmão, para comigo, para com você e para com o povo de Deus. O texto de referência vai ser Êxodo capítulo 14, do verso 22, 23, 24 até o 26, que diz assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Tá? Então vamos aí, o tópico da lição vai falar na parte 1 da lição, o cuidado de Deus na crise. Segunda parte, Deus vê o nosso sofrimento. E terceira parte da lição, hora de Deus agir, tá? Então Deus sempre, irmão, cumpre o seu propósito. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca deixou de cuidar, de zelar, de fazer algo em favor da vida do seu povo. Nós vamos estudar então, né? Aí na introdução, Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanaria leite e mel. Então está aí a terra prometida, tá? Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel, né? Fez uma promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó. Só que no meio desta promessa, no meio dessa trajetória, aconteceu algo inesperado, tá? Aconteceu algo
que a gente muitas vezes não pudéssemos imaginar. E assim também é na nossa vida, tá? Vou pegar o exemplo de Israel, mas tudo isso que vou falar nessa manhã tem também correlação com a minha vida e com a sua vida, tá? Então Israel tinha uma promessa de ser abençoado, ia ter uma terra exclusiva para eles, iam para uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. Só que no percurso do exato momento da promessa até a execução da promessa, houve um percurso, um caminho a ser seguido, tá? Então Israel estava passando por um percurso, e nesse percurso, o povo de Israel, quando desceu cativo, quando desceu para o Egito, quando José veio buscar o seu pai, né, Jacó, para poder morar no Egito, depois da grande fome que teve na terra, eles viveram muitos anos lá, se procriaram, cresceram, né, se expandiram lá no Egito, mas José morreu e apareceu um outro faraó que não conhecia José, né? Aí, aquele faraó pegou esse povo tão grande e numeroso, um povo abençoado, um povo que tinha uma promessa de Deus na vida deles, pegou este povo e encarcerou esse povo e tornou esse povo escravo no Egito, fazendo com que esse povo ficasse cativo ali no Egito, tá? E aí você pode perguntar e dizer assim, mas irmão, quem tem promessa de Deus passa por tudo isso? Meu irmão, lógico, quem tem promessa de Deus, ele passa por adversidades, por problemas, por dificuldades, mas o importante é saber que no meio das adversidades, né, Deus ele tem um cuidado de nós, Deus tem cuidado para com o seu povo. Então vamos para a parte 1 da lição, ó, o cuidado de Deus na crise. Tá? Moisés, pela graça de Deus, foi criado no palácio. Olha que coisa interessante, meu irmão. Nesse slide você está vendo aí, né? Apareceu um faraó que não conhecia José. Este faraó, eu não sei de porquê, de maneira insana, ele pegou e deu uma ordem para poder jogar todas as crianças dos hebreus que nascessem, fosse homem, jogasse no Nilo, jogasse dentro do rio Nilo, para que morresse, para que não se procriasse, e deixasse somente as filhas, né? E aí a mãe de Moisés, ela fez um junco, fez aí um cesto de junco, que é a mesma palavra usada para a arca de Noé, é a mesma, o símbolo da arca, tá? E colocou ele dentro de um cesto e jogou no Nilo. E Moisés foi resgatado do Nilo pela filha de Faraó. Foi resgatado pela filha de Faraó. Aí você começa a pensar, imaginar o cuidado de Deus na crise. Era para a criança morrer na água, mas da água foi tirado. Por isso o nome Moisés, né? Foi tirado das águas, Moshe, tá? Então, Deus estava tendo um cuidado maravilhoso. Então Moisés foi salvo do Nilo, né? 2 vezes. Por quê? Porque era para ser jogado no Nilo para ser morto, mas ele foi lançado no Nilo, mas foi resgatado pela mulher, né? Pela filha de Faraó, tá? Então ele teve a sua vida direcionada desde o nascimento com um propósito específico, né? Direcionada por Deus com um propósito específico. Qual que era o propósito específico de Moisés? Era livrar o povo de Israel da escravidão. Meus queridos, Deus ele cuida de nós no meio da crise, tá? E Moisés viveu no palácio, né? E dentro dessa convivência do palácio aí, ele cresceu, virou-se o príncipe do Egito, né? Um dos príncipes do Egito. E quando ele foi sair aí para poder conhecer a terra do Egito e dar uma passeada aí na terra do Egito, ele viu o seu povo sendo escravizado, né, martirizado, sofrendo, e ao ponto que quando ele viu um dos soldados egípcios maltratando um escravo hebreu, ele foi lá e defendeu esse escravo, tá? E feriu o egípcio morreu, né, o soldado egípcio, e ele enterrou na areia, conforme a história nos conta. Então, o que eu quero que você entenda com essa ilustra passagem de Moisés? Moisés se identificava com o seu povo e com o sofrimento alheio, tá? Moisés se identificou com o seu povo e com o sofrimento alheio. Deus, irmão, ele cuida de nós no meio da crise. Por mais que você pense que não, sempre tem alguém que vai olhar para você e vai estar se identificando com o seu problema, com o seu sofrimento. E é aí que Deus vai agir, quando Deus ele levanta
homens, mulheres, pessoas para nos auxiliar no momento de dificuldade. Eu quero dizer para você, por mais que você pense que esteja sozinho, Deus nunca vai deixar você sozinho. Sempre tem alguém que vai ver e vai estender as mãos para te socorrer, para te ajudar. Mas Deus está trabalhando na sua vida e na vida daquele também que há de se levantar para te ajudar, para te socorrer. Assim foi Deus na vida de Moisés, Deus cuidando de Moisés na crise, tá? Então Deus sempre vai levantar alguém para nos socorrer aí, como eu falei para você, né? Deus sempre vai levantar. Você vê o slide aí, Moisés, né, salvando o escravo e acabando maltratando ali o egípcio, tá? Moisés se identificou com o seu povo, com o sofrimento alheio. Ele defendeu esse escravo, tá? Um povo humilhado, irmão, oprimido, né? Um povo que clamava a Deus por um libertador, por ajuda, por socorro. Muitas vezes você está aí passando neste momento, eu não sei a sua dificuldade, mas você está sendo humilhado, oprimido, né? Necessitado por alguma coisa. Não deixe de clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, meu irmão. Clame ao Senhor, busca a sua face continuamente, né? Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Essa é a importância do povo, o povo oprimido, humilhado, mas não deixou de buscar e clamar por um libertador, tá? E em meio a essas adversidades aí, Deus ele levanta Moisés. Deus levanta a Moisés para salvar e ajudar o seu povo. O que eu quero que você aprenda nesse momento, meus queridos. Os fiéis, sabe os fiéis? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, sempre irá experimentar o socorro divino, sempre irá experimentar a ajuda, né? As bênçãos de Deus. O socorro divino vem para a vida daqueles que são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. De que forma que eu quero que você entenda isso? Porque Israel humilhado, maltratado, mas não deixou de clamar a Deus por um libertador. A Bíblia fala que o clamor do povo chegou até os ouvidos de Deus. O clamor do povo. Então, meu querido, o primeiro passo, quando a pessoa ela passa por sofrimento, por humilhação, ela deixa de buscar a face do Senhor. Ela se entrega. Nesta manhã eu quero dizer para você, não se entregue. Confie no Senhor, porque os verdadeiros adoradores, os fiéis, sempre vai experimentar o socorro de Deus. Tá? Todas as pessoas que conhecem o Senhor. Vamos ler Salmo 34, verso 17. Salmo 34, verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa importante, irmão, para você entender que os fiéis sempre alcançam algo do Senhor. Diz assim, Salmo 34, verso 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Então, meu querido, Deus, Ele ouve a oração do justo, Ele ouve a oração do seu povo, tá? Deus, Ele está sempre atento com seus ouvidos, esperando o seu clamor. Por mais que você ache que está difícil, clame ao Senhor, porque nós temos um Deus tremendo e maravilhoso que cuida de nós. Eu vou ler também aqui Salmo 28, verso 17, que diz assim, ó, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com o meu santo o louvarei, com o meu canto o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, Deus está sempre disposto a nos socorrer, tá? Vou ler também Isaías 41, verso 10, para você frisar no seu coração como que Deus ele tem cuidado de nós, sempre vai levantar para alguém para nos socorrer. Diz assim Isaías 41, verso 10, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o povo de Israel, cativo, humilhado, oprimido, clamou a Deus por um libertador. E Deus era seu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Tá? Então eu quero que você frise no seu coração para que você possa alcançar a vitória de Deus. Seja fiel, Seja fiel ao Senhor e verdadeiro adorador no momento de dificuldade. Não seja fiel adorador somente na bonança, mas é no momento de dificuldade que Deus ele está nos moldando, e trabalhando para que nós possamos alcançar a bênção e a vitória. E quando você estiver passando por alguma coisa, você faça o que está escrito lá no livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor,
capítulo 4. Vou ler aqui para você entender. Hebreus capítulo 13, verso 6, perdão. Hebreus capítulo 13, verso 6 diz assim: assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem, tá? Não importa o sofrimento que o homem está fazendo, se alguém está te tentando te parar, tentando te barrar, tentando fazer alguma coisa contra a sua vida, meu irmão. Quem adora o Senhor, quem confia no Senhor, ele tem certeza da sua vitória. Deus, ele não nos abandona na hora das adversidades. É na hora da adversidade, na hora da dificuldade, que Deus verdadeiramente vai vir ao nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor Deus, tá? E nosso Deus, ele tem um basta para nós. Tem um basta. Chega de sofrimento, tá? Conforme diz, dá uma olhada no slide aí, o sofrimento dessa mulher, né? Aí, triste, abatida. Mas os verdadeiros adoradores que conhecem o Pai em espírito e em verdade, ele tem um basta para a sua vida. Chega de sofrimento. Israel, com a escravidão, perderam a liberdade de adoração a Deus, né? Quantas vezes, meu irmão, nós estamos vivendo um sofrimento tão grande, né? Que nós não temos mais a liberdade de ir ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar o Senhor na beleza da tua santidade e entender como maravilhoso é estar diante do Senhor, né? Porque quando nós estamos com um problema, irmão, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de adorar, é deixar de ser adorador, deixar de buscar o Senhor, tá? Mas eu quero que você entenda, assim como foi Jó. Jó, mesmo passando por situação difícil, por dificuldades que muitas vezes eu e você não suportaria, ele nunca deixou de ser um adorador. É adorando que você recebe a vitória. É buscando e clamando que você recebe a vitória. E Deus, ele tem uma vitória para aqueles que estão diante do Senhor. E essa mensagem que eu coloquei, chega de sofrimento, é uma premissa verdadeira, tá? Isso é fiel e verdadeiro. Por quê? Porque para tudo, meu irmão, tem um tempo determinado. Tem tempo de sofrer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. É tempo para todas as coisas debaixo do céu, tá? As coisas que acontecem no mundo é um tempo determinado para as coisas acontecerem e permanecerem. Então quero que você também entenda nesta manhã, não se preocupe, não fique triste, chega de sofrimento, tudo tem um tempo determinado. Passe o sofrimento, passe a angústia, cantando, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus proverá sempre para você um libertador. Deus sempre vai arrumar alguém para te dar o suporte que você necessita e que você precisa para te socorrer no momento de dificuldade, tá, meu irmão? E mais que Deus, mesmo que alguém não se levante, o próprio Deus, ele se põe de pé no seu trono e entrega para você a bênção e a vitória, porque ele é fiel e verdadeiro, porque Deus fará resplandecer o seu amor que ele tem por você em meio às suas dificuldades. É nas suas dificuldades que verdadeiramente você vai ver que Deus tem um grande amor por mim e por você. É essa confiança que nós temos que ter. Chega de sofrimento, que nós sabemos que nós temos um Deus amoroso que cuida e zela por mim e por você. E quando nós estamos passando por momentos de dificuldade e sofrimento, nós entendemos que a presença de Deus, ela é fiel nas nossas vidas, tá? Então, em meio à dificuldade, nós temos a presença de Deus. Eu quero que você entenda isso, uma coisa, meu irmão. O mundo está preocupado em perder, né? Ele sofre muitas vezes porque perdeu casa, carro, dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo. E, meu irmão, uma coisa que eu quero que você entenda no seu coração nesta manhã. Você pode perder tudo, né? Tem um hino que fala, pode me faltar o sol, pode me faltar a sua luz. O que não pode me faltar é a presença de Jesus, tá? Então, quando você estiver vivendo, entendendo que a presença de Deus é no meio da sua dificuldade, você vai ficar feliz, vai deixar de sofrer, porque o fiel sobreviverá em meio ao sofrimento, tá? E a verdadeira vitória vem aos que proclamam essa confiança em Deus, tá? Aquelas pessoas que vivem pela fé, não olha para a situação, não olha para a adversidade, mas ela olha para o autor e consumador da nossa fé, que é a pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sofrimento, chega de sofrimento, meu irmão, é para quem? Sabe para quem? É somente para os fiéis da terra.
Tá? Eu não estou dizendo que quando eu falo chega de sofrimento, eu não estou dizendo que você vai ficar isento do seu problema e da sua dificuldade. Não, mas é no meio do sofrimento que a presença gloriosa vai ser suficiente para a minha vida e para a sua vida. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Em meio ao caos, em meio ao vendaval, em meio ao perigo, em meio às adversidades, Deus ele tem uma proteção especial para você. Tá? Eu vou ler para você aqui Salmo 37, verso 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meu irmão, eu sei que você está passando por dificuldade, mas Deus tem um cuidado especial para você, porque você entregou a sua vida para Ele. E Ele vai te estender as mãos e vai te socorrer e te ajudar no momento oportuno, tá? Porque melhor coisa é para nós, conforme diz Salmo 118, verso 8, é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem ou confiar nas suas próprias forças. Deus, Ele vai de encontro ao seu problema. Deus vai de encontro à sua dificuldade. E quantas vezes Ele já foi? Quantas vezes Ele já te socorreu? Quantas vezes Ele já estendeu as suas mãos santa e poderosa? Aquela mão que foi pregada naquela cruz do Calvário. Quantas vezes Ele chegou diante de você e você sentiu a presença gloriosa? E em meio à situação difícil, ao meio ao caos, as lágrimas rolaram e o amor de Jesus Cristo superabundou em meio à situação difícil e você glorificou e exaltou o nome santo do Senhor, porque a sua presença era fiel e verdadeira para com a sua vida. Então, nosso Deus, Ele faz isso, irmão, tá? Ele nos ajuda e nos abençoa, nos auxilia no momento de dificuldade. Então, chega de sofrimento, vive pela fé, meu irmão, vive pela fé, não vive pela vista, porque quem vive por vista não alcança a vitória e se entrega ao sofrimento, se entrega à tristeza, se entrega à agonia, se entrega a desilusões, mas aquele que vive pela fé, em meio à situação difícil, está cantando e está adorando, da mesma forma que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, né? Estava preso, cativo, mas no momento da dificuldade, eles louvavam a Deus e os cárceres se quebraram. Então louve a Deus, glorifique a Deus e os cárceres serão quebrados em nome de Jesus Cristo, porque Deus diz na sua palavra, chega de sofrimento, porque eu estou contigo e a minha vara e meu cajado te consola, louvado seja o nome do Senhor. Então este povo estava vivendo uma situação difícil e Deus disse para eles, chega de sofrimento, né? Por quê? Porque havia um fio de esperança para o povo de Israel. Havia um fio de esperança, tá? Por que havia um fio de esperança? Porque eles conheciam e sabiam que tinha um Deus, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus levantou um libertador. Deus enviou um libertador para o povo de Israel. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus está levantando um libertador para a sua dificuldade, para o seu problema. Meu querido, não estou falando aqui somente da boca para fora, não. Eu estou sentindo a presença gloriosa de Deus. Entendendo que o nosso Deus tem um cuidado especial para com seus filhos. Assim como eu tenho um cuidado especial para com a minha família, para com meus filhos. E eu sou, nem me comparo com Deus. Deus é muito melhor do que eu. Mas o seu Pai Celestial, Ele vai enviar para você um libertador. E a vitória chegará na sua casa em nome de Jesus. Tá? Havia uma esperança para o povo de Deus, para os hebreus, porque estavam em Deus, mesmo diante do caos, eles esperavam em Deus. Tá? Então é importante você também salientar isso, tá? Em meio ao caos, a sua esperança, a sua confiança tem que estar diante de Deus. Tá? Israel estava diante de Deus. Deus sempre tem um plano para o seu povo, meu irmão. Deus sempre tem um plano para o seu povo. O plano de Deus começou a ser traçado lá com a vida de Moisés ainda bebê, ainda como criança, tá? Então não se preocupe, não importa o tempo de duração da sua aflição. Não importa o tempo determinado que você tenha que passar. Mas sabe o que importa? É que Deus está trabalhando, tá? Deus tem um plano especial para a minha vida e para a sua vida. E Ele está trabalhando. E no meio do sofrimento também Deus tem para nós algo interessante, irmão. É porque no sofrimento serve, sabe para quê? Para edificação e formação do caráter cristão. É no sofrimento que Deus vai lapidar o nosso caráter e vai ver como nós estamos edificados, se nós estamos firmes e alicerçados na rocha, ou qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que vem, qualquer problema que sucede na nossa vida, nós já abandonamos a Cristo e voltamos para trás.
você quiser ler na sua casa, você lê aí na sua casa, tá? Mateus capítulo 13 vai falar sobre a parábola, né, do semeador. Então, irmão, é no sofrimento que Deus vai ver como você está edificado. Se você realmente tem fé e crê no Deus Todo-Poderoso que te chamou e te libertou para fazer uma grande obra. Tá? Então havia um fio de esperança no povo de Israel, porque no sofrimento ele estava edificado em Deus. Tá? E a formação do seu caráter estava firmada no Senhor. Então a esperança nasce quando nós sabemos que o Senhor entra na guerra. Quando nós sabemos que o Senhor está nos olhando, que Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Olha que coisa interessante, você nem imagina, mas neste momento Deus está aí com você. Está do seu lado, te ajudando, né, estendendo as tuas mãos. Mas você fala, irmão, como que Deus está me ajudando, está comigo se eu estou passando por isso? Meu querido, sabe por que você está em pé? Porque o Senhor tem pelejado com vós. O Senhor tem pelejado comigo, o Senhor tem pelejado com você. Então, quando você sabe que Deus ele entra na guerra, ele tem cuidado de nós. Por quê? Porque quando Deus ele entra na guerra, Deus ele fecha a boca do leão, ele não livra você da cova. Tá vendo? Olha que coisa importante. Quando Deus ele entra na guerra, ele não vai livrar você do caos. Deus não vai livrar você da situação difícil, mas Deus vai livrar você no problema. Deus livrou o Daniel da boca do leão. Deus livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas não dentro da fornalha de fogo ardente. Ele estava com ele na fornalha de fogo ardente. E quando Deus entra na guerra, ele fecha a sepultura. Quando Deus ele entra na guerra, ele traz cura. Quando Deus entra na guerra, ele traz para mim e para você vitória. Meu querido, o povo de Deus tem promessa de vitória. O povo de Deus tem promessa, há um fio de esperança para o seu coração, para a sua vida. Não se preocupe pela situação. Hoje parece difícil, mas o amanhã de Deus será maravilhoso para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então eu quero que você entenda isso. Quando Deus ele entrar na guerra, ele já entrou na guerra, ele está preparando, ele preparou um libertador assim como preparou Moisés. Deus preparou algo especial para você, tá? Então é na batalha, é na tribulação que nasce um fio de esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é crer e obedecer e esperar no Senhor. Esta é a esperança do cristão. E mesmo que a demora de Deus, tá? Mesmo que haja demora no seu ponto de vista, porque Deus está demorando. Esta é a ideia que nós temos de Deus, né? Que Deus sempre está demorando, Deus tardou de vir, né? Meu irmão, Deus ele não demora, Deus ele age na hora certa, tá? E mesmo que você ache que na demora de Deus, não quer dizer que você não irá, que ele não irá nos atender, tá? Que na demora de Deus, ele está trabalhando e vai dar para você a vida eterna, tá certo? Então Deus ele tem poder para fazer mais daquilo que pedimos, que pensamos. Nosso Deus ele é poderoso. E outra coisa, meu irmão, Deus é especialista em livrar no sofrimento. Eu disse no sofrimento, não do sofrimento. Deus é especialista em nos livrar no sofrimento. É no momento de aflição que Deus ele vem ao nosso socorro. E Deus brotou um fio de esperança no coração de Israel, porque quando eles viram Moisés chegando para conversar com o faraó, Deus tinha enviado um libertador. E você vai ver também Deus enviando o seu libertador. Não sei de que forma que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer porque ele tem uma promessa e a esperança novamente vai brotar no seu coração para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, meu irmão, não existe nada impossível para o nosso Deus, pois ele trabalha com um propósito específico em tudo que faz. Tudo Deus tem um propósito. Tudo que você passa, Deus tem um propósito. Você não fica perguntando para Deus por quê, mas pergunta para Deus para quê, Senhor? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? Para aprender acerca de quê? Para ser mais enraizado em Ti, para ter mais força e vitória. E eu quero que você entenda, irmão, Deus ele vê o nosso sofrimento. Deus vê o nosso sofrimento. Israel estava aí, cativo, apanhando, chicotada, carregando, construindo, vivendo uma vida difícil. E Deus ele viu uma aterrorizante e humilhante rotina do povo de Israel. Deus estava vendo. Deus ele vê o nosso sofrimento, meu irmão. Deus ele tinha visto a vida do sofrimento do povo. Então você está vendo aí que Deus verdadeiramente tem visto, tá? Então Deus sabe que o seu povo é um povo marcado pela dor. Nós somos um povo marcado pela situação difícil, um povo marcado por aflição, por angústia, por tristeza. Por que ele sabe disso? Nós somos um povo marcado, irmão, tá? Porque é impressionante como o povo de Deus é perseguido, tá?
As pessoas falam, ah, não, mas o povo de Deus é perseguido. A primeira perseguição que nós temos é do nosso adversário, tá? E depois o nosso adversário usa as pessoas para poder nos prejudicar, tá? Então nós somos um povo marcado pelo sofrimento. O Egito aí, ó, ele representa um símbolo de pecado, de perseguição, um símbolo de injustiça, tá? Os adversários sempre vai se levantar para tentar te parar. Israel está vendo uma vida feliz lá dentro do Egito, mas levantou um faraó que não conhecia ele. Muitas vezes você vai estar no seu trabalho, vai levantar um chefe que não te conhecia, você vai ter perseguição muitas vezes dos seus vizinhos, vai aparecer alguém que não te conhece, e assim a vida vai levando, vai vendo, nós somos marcados por dor. É dor de sofrimento com vizinho, com família, né, com esposo, com esposa, com filho. É tanto sofrimento na vida do cristão, é tanto sofrimento que nós passamos, né? Mas Deus, ele sabe, irmão, que o sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte da vida do ser humano, tá? Então não fique pensando eu vou para a igreja, vou ser cristão, para poder ficar isento do sofrimento. Quem falou isso para você? Não. O ser humano, ele faz parte, o sofrimento faz parte da vida do ser humano. Em João 16:33, o Senhor diz assim, ó, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, irmão. Confie no Senhor. Entenda que o Senhor é poderoso para te livrar, para te abençoar, para te socorrer, tá? Então Deus, ele sabe que o ser humano, ele é passível de sofrimento, de dor e de angústia, tá? Mas olha o que diz aqui para você sobre o sofrimento. Mesmo nós sendo um povo marcado pela dor, os verdadeiros adoradores, os cristãos, não desmaiam nas tribulações, tá? Não para na perseguição, não para na dor, não deixa de adorar, não deixa de louvar, não deixa de buscar o Senhor, não deixa de congregar. Importante saber isso, tá? Então, nós temos que entender isso. Olha o que diz aqui 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Meu irmão, não desfaleça, tá? Não se preocupe, tá? Tá difícil, mas Deus tem dado para você a vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então entenda que Deus está com você. Não se desfaleça. Em 2 Coríntios também, capítulo 4, ainda verso 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior continua se renovando de dia em dia. Então, meu querido, por mais que o seu homem exterior se corrompa, mas o interior não se corrompe, sabe por quê? Porque dentro do seu ser há um rio de águas vivas, tá? É o Espírito Santo Consolador que jorra para a vida eterna, que nos dá alegria, nos dá conforto, nos dá ajuda e socorro presente na hora da angústia. Por mais difícil que esteja, você continua sendo um adorador. Um adorador em meio à dor, um adorador em meio ao sofrimento, um adorador que sabe que Deus tem o melhor para você, que Deus tem uma palavra de vitória, que Deus tem para você algo inesperado, que vai trazer para você bênção, paz e alegria. Então, meu irmão, não desfaleça na situação difícil. Entenda, todo mundo passa, tá? Nós temos mania de achar que o problema da gente é pior do que o do outro. Mas nós somos um povo marcado pela dor. Nós somos um povo marcado pelo sofrimento. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações que parece que nós não vamos suportar. Mas saiba, Deus está com você neste momento. Deus está com você nesta hora, tá? Então saiba que Deus, ele tem algo preparado para você. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 2, verso 3, que diz assim, ó: tens perseverança, tá? E por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste, tá certo? Então, meu irmão, mesmo tendo pouca força, guarda a palavra e não nega o nome de Jesus Cristo. Glorifique a Deus em meio à dor e glorifique a Deus em meio ao sofrimento, e você vai ver que verdadeiramente Deus, ele tem algo para você. E se você viver desta forma, se você viver desta maneira, em meio ao sofrimento, prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Olha, meu irmão, um povo cativo, oprimido, humilhado e escravo no Egito. Escravo
lá nas terras do Egito, mas Deus tinha algo preparado para eles e que Deus queria que eles vivessem uma vida plena e cheia de vitória. Aí tem o slide aí, quando eles foram libertos da escravidão do Egito, eles foram para a terra que manava leite e mel, e Josué e Caleb trouxe o fruto da terra, o fruto das bênçãos, o fruto das promessas, a qual Deus tinha para os seus filhos. É assim também, eu quero dizer para você, meu irmão, prepare-se, porque Deus tem algo impressionante para você. Deus quer que você viva aquilo que verdadeiramente você merece, porque você foi fiel e verdadeiro na presença do Senhor. E Deus vai dizer para você, olha, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, mas no muito te colocarei. Nesta manhã Deus vai colocar você no muito, meu irmão, tá? Eu vou ler aqui mais alguns versículos. Eu quero que você entenda uma coisa, por mais difícil que seja a sua saída dessa situação, tá? Deus fará proezas para te libertar. Por mais difícil que você ache que esteja vivendo, Deus vai fazer proezas maravilhosas e vai te libertar de uma forma tremenda e especial, tá? Porque Ele tem um plano que trará sentido para a sua vida. Ele tem um plano para você e vai trazer sentido todo especial para você na sua vida. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, as promessas de Deus, né, para o seu povo. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Olha, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Meu irmão, Deus não vai deixar cair por terra nenhuma palavra falada a seu respeito. Toda a palavra de bênção e vitória Deus vai trazer para você, né? E vai cumprir todas as suas palavras. Mas você vai dizer assim, meu irmão, eu não tenho promessa de Deus, nenhum profeta se levantou, me revelou, nenhum profeta falou nada acerca, né, de Deus para a minha vida. Meu irmão, a sua promessa, sabe onde está? Você quer ver a boca do profeta falando com você? Leia a palavra de Deus. Todas as promessas de bênção e vitória que está escrito na Sagrada Escritura, irmão, é para a sua vida e nada vai cair por terra de tudo quanto foi falado, se você permanecer fiel ao meio ao caos, à meia tribulação, tá? Olha o que diz aqui Romanos capítulo 4, verso 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Meu irmão, Deus é poderoso para cumprir na sua vida tudo quanto tem falado através dos seus santos profetas, através das sagradas escrituras, tá? Deus, ele tem dias mais brilhantes para você. Salmo 30, verso 5, pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Prepare-se, meu irmão, para viver o que o Senhor tem para você, que o Senhor quer que você viva, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá em nome de Jesus, tá? E outra coisa, Salmo 34, 19, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva, porque muitas são as aflições, mas o Senhor as livra de todas, tá? Então Deus, ele está contigo no momento de dificuldade, tá? Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Salmos, tá? Verso 20 aí. Então, meu irmão, na aflição, Deus vai te livrar. Então se prepare, porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E é hora de festejar, é hora de você se alegrar, porque depois do sofrimento, meu irmão, é hora do povo festejar, tá? Em meio ao caos, Deus faz o povo se alegrar e se festejar. Olha aí, o povo escravo sofrendo no Egito. Deus falou, para de olhar para o sofrimento, a sua vitória chegou, festeja, celebra aí a Páscoa. Olha, eu vou ensinar para você e você celebrar a Páscoa. Deus ensinou, aí instituiu a Páscoa, né, ao povo de Israel, tá? Você vê ele pintando os umbrais da porta aí com o sangue do cordeiro que foi morto, tá? Simbolizando a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde foi seu sangue foi aspergido lá naquela cruz, tá? Mostrando como fosse o vergalhão da porta. Então a escravidão, irmão, chegou ao fim depois de 430 anos aproximadamente. Olha, 430 anos o povo sofrendo, cativo e humilhado, mas chegou a hora de festejar,
tá? Deus ordenou uma festa que trouxe morte dos primogênitos, né? Que é essa passagem da Páscoa. E na mesma noite o povo saiu apressadamente do Egito como um povo livre, tá? Daí em diante eles sempre celebraram esta festa ao Senhor. Então o que eu quero que você entenda nesta hora, irmão, é hora de festejar. Quando você sair da situação difícil, meu irmão, vai, conte o teu testemunho teu na igreja. Fale que o que Deus fez para a sua vida, festeja juntamente com os irmãos, né? Festeja juntamente com a igreja do Senhor, para ver quão bom, quão maravilhoso é o nosso Deus, que livra nós da situação difícil, do problema e nos livra da dificuldade. Então você tem que entender que Deus verdadeiramente, tá? E você tem que entender que no sofrimento, o deserto de Deus da vida são oportunidades que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. Meu irmão, é no deserto que você vai ver a contemplação do sobrenatural de Deus para a sua vida, tá? Eu sou fruto das coisas sobrenaturais de Deus. Eu estou em pé porque eu participei e vivenciei o sobrenatural de Deus muitas vezes. E eu sei que você também já venceu e já passou o sobrenatural de Deus e está passando o sobrenatural de Deus. Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas, tá bom? E como você falei para você, vai chegar o momento da hora de Deus agir, meu irmão. Vai chegar o momento da hora de Deus agir. Olha, a atuação milagrosa de Deus no Egito. Deus fez aí, né, a primeira praga, a praga do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga das pestilências, praga das úlceras, praga do granizo, praga dos gafanhotos, praga da escuridão e a morte dos primogênitos, que foi a última praga que Deus colocou no Egito para mostrar que Deus é um Deus forte, um Deus poderoso na batalha, um Deus de guerra que vence todas as batalhas. E não há Deus nenhum que ganhe do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, né? O Egito tinha um panteão de deuses, mas nenhum dos seus deuses foi espalho para o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você é povo, você faz parte da família de Deus. Deus tem um cuidado especial para você e vai chegar a hora de Deus agir. E Deus vai fazer prodígios e maravilha. Deus, ele pode fazer mover céus e terra, mas você será abençoado e abençoada no nome de Jesus Cristo, porque as dificuldades não apagam as promessas de Deus. As dificuldades que você passa não apagam as promessas do Senhor, tá? Porque as promessas de Deus não tem data de validade. Se ele prometeu, ele cumpre. Mas tudo no tempo certo. É no tempo de Deus que Deus vai fazer para você trazer a vitória para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você entenda uma coisa, né? Que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Meu irmão, agora eu faço para nós refletir um pouquinho, para você refletir que Deus ele está no controle. Quero que você entenda nessa parte 3 da lição, na última parte da lição, que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Deus está no controle. A promessa de Deus veio para Israel. Israel saiu cativo do Egito, saiu livre do Egito e foi para a terra de Canaã. Mas quando estava caminhando rumo a receber a promessa da terra prometida, aconteceu algo inesperado. Eles se depararam com o exército de Faraó vindo atrás deles, carros e cavaleiros, exército numerosos, exército temido na época, era um dos exércitos mais temidos da época daquele período. Um povo que chegava, destruía, acabava com todo o exército inimigo. Estava vendo isso, e quando eles tentam fugir, né? Mesmo Deus tendo proteção, a coluna de fogo, né? Cuidando de Israel, a nuvem cuidando de Israel à noite, tá? Mesmo assim, eles olharam para trás, vinha o perigo. E quando eles olharam para a frente, apareceu a primeira dificuldade. Meu irmão, quando a promessa de Deus começar a agir na sua vida, as dificuldades começarão a aparecer. E a primeira dificuldade foi, sabe qual? O mar. Eles se depararam diante do mar, Faraó correndo atrás, o exército de Faraó, e aquele povo de frente com o mar. Meu irmão, eu quero que você entenda isso. Olha que coisa interessante, né? Pegando o exemplo de Israel. As dificuldades, olha, mais uma vez eu repito, está aí bem escrito no 3.1. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Israel estava ali preso
atrás com o faraó e na frente preso com o mar. Mas, irmão, aprendemos uma coisa. Com essa passagem, você tem que aprender a confiar nas promessas de Deus. O que eu quero que você entenda? Que você tem que confiar nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Israel tinha promessa para ir à terra de Canaã. Não foi o mar, meu irmão, não foi o exército de Faraó que impediu o trabalhar de Deus na vida deles. E quando eles menos esperavam, meu irmão, não importou o tamanho da dificuldade, não importou se o exército estava vindo, não importou se a dificuldade era atravessar o mar. Meu irmão, Deus vai abrir o mar para a sua vida. Deus abriu o mar para o povo de Israel. Deus abriu o mar para o povo, porque as promessas de Deus, Ele vai se cumprir, e as dificuldades não apagaram a promessa que Deus tinha feito para Israel. Eu não sei como você está, que situação você está passando, mas uma coisa eu sei: se o mar não se abrir, você vai andar por cima das águas, louvado seja o nome do Senhor. Você vai andar sobre as águas, se o mar não se abrir, marche, meu irmão. Se o mar não se abrir, caminhe, continue. Por mais que você pense que não vai dar, mas quando você pisar no pé da água, a água pode se abrir e você passa o mar a seco. Mas se as águas não se abrir, eu tenho certeza que você vai andar sobre as águas, porque o sobrenatural de Deus vai estar na sua vida. Então não importa o tamanho da sua dificuldade, Deus não apaga as suas promessas. Deus tem promessa de vitória para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio da dificuldade, Deus vai você prosperar no meio da crise, tá? Deus tem promessa de vitória, promessa de bênção. Israel saiu próspero do Egito, e você vai sair também abençoado e abençoada desta crise e deste problema, dessa dificuldade. Você vai sair mais fortalecido, mais enraizado na presença de Deus, vai sair mais adorador, mais fiel nas promessas do nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Porque Deus, Ele fez o povo de Israel sair próspero do Egito, tá? Eu não vou ler, mas se você quiser ler na sua casa, no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 21, verso 22, a Bíblia diz que os mesmos pessoas que os escravizaram entregaram para eles bênção, entregaram para eles despojo, entregaram vasos, entregaram ouro, entregaram mantimento, e o povo saiu daquela situação vitorioso e vitoriosa, porque Deus era na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, no momento de dificuldade, Deus tem vitória para você. E quero que você entenda, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus tem controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Confie, meu irmão, confie, tá? Confie. Acredite, saiba que Deus tem um controle para você. Deus, Ele conduziu Israel debaixo do seu controle para a terra prometida. Nessa jornada que eles tiveram do Egito até a terra prometida, não foi fácil. Foi uma jornada difícil, mas tudo estava no controle de Deus. Tá bom? A jornada nunca vai ser fácil, meu irmão. O deserto não é fácil, tá? Mas no deserto, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo na sua vida. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E Deus tem um controle. Quando faltou pão, Deus deu maná do céu, tá? Porque Deus estava no controle. Quando faltou água, Deus deu a água da rocha, porque Deus está no controle. Quando faltou carne, Deus mandou codornizes para eles, tá? Porque Deus estava no controle, tá bom? Então, meu irmão, confie, porque Deus, Ele está no controle, tá? Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus, Ele tem para nós. Então, irmão, a incredulidade não leva ninguém a nada, tá? Mas você entenda que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Esta é a lição da Escola Bíblica Dominical que eu tinha para passar para vocês nesta manhã, tá? Nesta manhã, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou no controle. Não se preocupe, tá? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Então, meu irmão, todo o universo está no controle de Deus. Em tudo, em harmonia, e nada foge da sua atenção. Então você está debaixo dos olhos do Senhor, está adorando o nome do Senhor. A história bíblica aí nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguiram visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer
além daquilo que pedimos ou que pensamos, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e que pensamos. Imagine, quem imaginava que Deus ia abrir o Mar Vermelho? Eu pensava que se eu estivesse ali junto com o povo, eu pensaria que Deus ia fazer com que aparecesse, né, sei lá, uma jangada, uns barquinhos, alguma coisa aí, ia salvar o povo. Mas Deus fez o impossível. Deus ele faz o impossível para os seus. É isso que eu tenho crido. É nessa confiança que eu tenho no Senhor. Então que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, tá? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, o hino número 126 da harpa cristã, tá? Para nós podermos adorarmos ao Senhor e nós darmos términos à palavra do Senhor, tá bom? Louvado seja o nome do nosso Deus. Hino de número 126. Acompanhe comigo aí para nós adorarmos o nome santo do Senhor. Então vai falar sobre bem-aventurados que confiam, tá? Se você confia, você será bem-aventurado. Vamos lá. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via. Assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíam logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais querido, mais daquela glória há de ver. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, vai orar. Os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confiado inteiramente na imensa graça do Senhor, seja que te longe o desalento, no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Graças a Deus, né, irmãos? Olha que bênção, que vitória. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu sei que Deus está escrevendo lindas melodias para você nessa situação, nessa dificuldade. Você está sentindo a presença gloriosa de Deus, a ajuda e o socorro de Deus. Então fique, irmão, permaneça firme e fiel ao Senhor, porque o dia da salvação do Senhor está mais próximo de nós. E o dia nós vamos cantar o hino da vitória, não só aqui na terra, mas também no céu de glória, quando Deus vir arrebatar a sua igreja e nós seremos levados ao Senhor nos ares. Quero agradecer a todos os irmãos que assistiram, que compartilharam esta mensagem. Deus em Cristo vos abençoe ricamente e grandemente, meu irmão. Deus é contigo e Deus vai te abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, crendo no poder de Deus e na sua vitória.
é que Deus possa nos socorrer e socorrer as pessoas que nós ajudamos, tá? E nessa oração, se você souber de alguém que está passando por necessidade, ore, clame em favor dessa vida e Deus vai alcançar e dar vitória para eles. Oremos ao Senhor. Deus eterno e soberano Pai, obrigado, ó Deus, por mostrar para nós, ó Pai, o teu imenso amor, a sua graça, a sua presença, a sua renovação, o teu socorro, a tua ajuda, meu Deus, em momentos de dificuldade, ó Pai. Sozinho nós não somos nada, mas diante do Senhor nós temos, ó Pai, a certeza da vitória. Pai querido e santo eterno, quero apresentar a cada vida, a cada irmão, a cada pessoa neste momento, ó Senhor, que precisa de uma resposta da parte do Senhor, ó Pai. Assim como o Senhor tem respondido a mim, respondido à tua igreja, responda, meu Deus e meu Pai, ajuda, socorre, levanta, meu Pai, porque somente o Senhor que pode causar, ó Papai, o efeito maravilhoso na vida das pessoas, ó Senhor, libertando, ajudando e socorrendo, Pai. Apresento diante do Senhor a escola bíblica dominical, os alunos dessa escola, Senhor, Papai, que ninguém se perca, que quando voltar, Papai, reuniões da igreja, nós possamos estar juntamente, novamente unidos, ó Pai, numa só fé, num só amor e numa só esperança, adorando e glorificando o teu nome. Eu abençoo, Papai, nesta manhã a vida de cada um, nos dá um domingo abençoado, Senhor, um começo de semana abençoado, uma semana maravilhosa debaixo da paz do Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Vou dar a bênção apostólica nessa manhã para vocês, que vocês possam ficar mais uma vez na presença do Senhor, entendendo que Deus ele é fiel e verdadeiro para conosco, tá certo? Então estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, dizemos tudo junto, amém. Está terminado em nome do Senhor. Deus nos abençoe, tá? Graças a Deus. Sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei. Amém. Graças a